Olá! Mais uma live sobre movimento físico, atividade física e no que isso interfere para a dor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alongamento, tentar esclarecer um pouquinho sobre alongamento. Às vezes as pessoas ficam em dúvida, se sabe se faz antes, se faz depois, se faz durante, se ajuda, se machuca, se quanto mais dói melhor, né? Então é bom esclarecer um pouquinho, justamente para... Boa tarde! Justamente para não evitar de fazer às vezes sem necessidade, né? E às vezes fazer além do que precisa. Nós erramos às vezes na dose, muitas vezes. E às vezes deixamos de fazer porque temos um conceito que não está adequado, né? As coisas mudam conforme a situação e é bom a gente saber, né, para optar da melhor forma, porque quando nós não sabemos, é óbvio que a escolha não vai ser adequada, né? Então, hoje vou falar então sobre alongamento. E para que serve o alongamento, né? Para que eu devo fazer o alongamento? Eu preciso fazer alongamento? Não, eu não preciso fazer alongamento, eu não sou atleta, eu não faço atividade física, eu nem gosto disso, eu não preciso fazer isso. E aí? O que vocês acham? Precisa ou não precisa? Boa tarde, né? Nós temos todas essas questões na cabeça, né? Várias pessoas falando, internet, e a gente vai formando o conceito da gente. Muitas vezes a gente forma um conceito que é mais fácil, né? Ah, não tô afim, não gosto, se eu tiver dor eu tomo uma medicação, é bem mais fácil. E aí fica nessa, né? Então, sim, o alongamento deve ser feito. O alongamento deveria ser feito diariamente. Se não diariamente, pelo menos umas 3 vezes por semana. Não, mas eu não faço outra atividade física, eu não preciso. Daí que tu precisa fazer. Aí é que tu precisa fazer. Então, se tu não faz nada, cai de boca no alongamento. O alongamento vai te ajudar. Mas para que ele ajuda? O que o alongamento faz, né? Então, o músculo, ele é um emaranhado de fibras, né? Emaranhado não, um conjunto, né? Porque eles estão todos no mesmo sentido, né? Muitas fibras, milhares de fibras, né? De microfibras, né? Essas fibras, elas, quando não usadas, umas vão se anulando, umas vão machucando, porque aí vai ficando fraco, não tem força, não está sendo usado. Ela fica mais frágil, ela fica fraca, então qualquer forcinha que tu vá fazendo machuca, tu rompe. Elas se regeneram sozinhas, o nosso corpo é perfeito, ele sabe se regenerar, só que muitas vezes nós não damos essa condição para ele. Nós não ajudamos o nosso corpo para que ele consiga se regenerar. Então, quanto mais jovem, teoricamente, mais fácil dele se regenerar, mesmo a gente não dando essa condição. Com o passar dos anos, a gente precisa dar essa condição, porque o corpo ele não dá conta. Sozinho ele não dá conta, e aí vai ficando uma lesãozinha aqui, uma lesãozinha ali, e essas lesões vão às vezes se agravando e ficando crônico, né? Por isso que muitas pessoas têm dor crônica e a dor caminha, né? Então, por que a dor caminha? Porque aqui tá fraco, o outro lado tenta ajudar, machuca também e, consequentemente, isso vai acontecendo se a gente não fizer nada para mudar essa situação, né? De oferecer uma condição para o corpo se regenerar e nos ajudar, é lógico, né? Funcionar melhor. Então, quando nós alongamos, nós damos essa condição para o músculo se regenerar. Por quê? Porque essas fibras elas vão ficando assim mais amontoadinhas no canto, elas vão se apegando uma na outra. Aí quando elas ficam muito juntinhas uma na outra, os fluidos não passam, não lubrificam entre elas, a circulação começa a não passar, e aí é quando tu passa assim, sente uns nódulos, aquele nódulo dói, né? Dá umas bolinhas.
essas bolinhas está dando sinal que ali não tá legal, tá precisando trabalhar esse músculo. Às vezes, quando nós nos damos conta, já é mais tarde, o músculo já estava um pouco mais comprometido, a gente precisa de uma outra ajuda. Mas quando nós nos damos conta, antes que fique mais grave, o alongamento é suficiente. Se a gente se dá conta antes de acontecer qualquer coisa, melhor ainda, a gente vai prevenir. Sempre a prevenção é melhor do que o tratamento, né? Quando é inevitável, lógico, que bom que nós temos tratamento, mas quando nós nos damos conta de prevenir, é muito melhor. Então, o alongamento, ele alivia a sobrecarga. Se a gente alivia, se a gente mantém o músculo alongado, a gente devolve função para ele. O que é a função do músculo? Encolher, esticar, encolher, esticar. E com isso ele vai fazer um movimento. O movimento vai passar por uma articulação, né? Aonde um osso encosta no outro e aí ele tem aonde eles se articulam um com o outro. O músculo ele vai ajudar essa articulação se manter estável, vai ajudar essa articulação conseguir fazer um movimento sem atrito, um osso no outro, uma estrutura na outra. Não precisa ser o osso, né? Porque ali ainda tem cartilagem, não vai chegar a pegar no osso direto, mas nem a cartilagem. Às vezes a estrutura que tem no meio, como no joelho, tem o menisco, então dá essa estabilidade para que ela fique articulando naquele sentido que ela foi proposta. Essa musculatura estando saudável, ela vai dar essa estabilidade. E com isso, vai diminuir a sobrecarga. Porque quando nós não temos um músculo saudável, aquela articulação por onde ele passa fica sobrecarregada. E aí gera as ites, né? As bursites, as tendinites, né? Que ficam, os tendões e as bursas ficam ali por volta da articulação, né? Às vezes, não basta alongar, né? Mas hoje nós estamos falando de alongamento, então o alongamento vai nos ajudar nisso, né? Então, recuperando a função, vai restaurar essas fibras, vai dar essa condição do músculo se restaurar, né, a cada movimento. E ainda vai, com essa reorganização, diminuir a sobrecarga nas articulações. Quem deve fazer são todas as pessoas. Todas as pessoas devem alongar. A criança também. Gente, criança se alonga e se fortalece brincando. Tudo bem que hoje em dia as crianças estão mais no celular, na televisão, no computador, nos jogos digitais, mas ela precisa brincar. Então, a hora que ela brincar, que ela pular, que ela correr, que ela baixar, levantar, ela vai se alongar, né? Então, eu acredito que a criança tem que brincar, não sair de um computador e ir para uma aula de alongamento, né? Aí, os adultos não querem fazer, vamos botar uma criança para fazer uma aula de alongamento, aí é brabo também, né? Boa tarde. Então, pessoas acamadas que já estão dependentes, essas precisam muito. E geralmente essas pessoas fazem fisioterapia, e na fisioterapia elas são alongadas e são movimentadas passivamente. A pessoa que trata, o fisioterapeuta, vai movimentar essa pessoa. Então ela precisa de alongamento. Idosos, precisa de alongamento. Idosos já começaram a diminuir a estatura, né? Não que eles começaram, na verdade eles já têm essa diminuição, começa a diminuir bem antes, né? Da idade senil. Mas quando nós diminuímos de estatura, sobra espaço, fica frouxo lá na articulação. Então a gente precisa da musculatura para dar essa estabilização lá. Então a musculatura tem que ser trabalhada muito em idosos, sim. Adultos ativos precisam alongar, sim, porque adultos ativos precisam fazer muita coisa. E essa musculatura tem que estar ativa, tem que estar pronta para fazer o que a pessoa se propõe no dia a dia dela.
Jovens, eu sou jovem, não preciso disso ainda. Precisa, porque a hora que tu for fazer qualquer atividade, teu músculo tá bem forte. Para romper fibras é muito mais fácil, então tem que estar saudável. Ele tem que estar saudável. Quando ele é forte e tu não tá jovem, com mais força de explosão, que eu quero dizer. E aí quando tu vai fazer uma força e ele não tá preparado, rompe mais fibra, machuca, dói. Eu não posso fazer porque eu fico com dor. Tá ficando com dor porque não tá preparado. Então precisa se preparar para fazer. Não, mas eu não gosto de fazer nada, mas precisa. A gente precisa. Nós precisamos do nosso corpo movimentando. Pensa, tu comprar um carro novo, botar na garagem, nunca ligar ele. O dia que tu for ligar, sei lá, depois de um ano, vai aparecer um probleminha. Às vezes não vai ligar, a bateria descarregou. É assim que funciona. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, quando a gente precisar, a gente não sabe se ele vai estar ali pronto para funcionar, né? E esses alongamentos, mas eu fui lá numa aula e o alongamento era de um jeito, eu fui lá numa outra, eu vi de um outro jeito. Qual é que é o certo? Então o alongamento tem alguns tipos. Tem o dinâmico, que a gente faz o alongamento durante alguma atividade, ou faz o alongamento e fica num movimento curto naquele alongamento. Tem o estático, que tu fica parado, fazendo o alongamento, fica ali, vai até onde o teu limite, fica parado, esperando passar alguns segundos. Tem o passivo, né, que essas pessoas acamadas, é feito nelas o passivo, que alguma pessoa faz, ou quando uma pessoa faz na outra. Às vezes está numa aula e fazem de duplas e um faz no outro. Isso é passivo, que a pessoa só recebe o alongamento, não é ela que está fazendo. E tem também, na fisioterapia, a gente tem uma técnica, um método, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que o fisioterapeuta faz com o paciente para ganhar mais alongamento, né? Ganhar mais amplitude. Quando a pessoa está passando por algum problema, passou por alguma lesão, então a gente executa esse tipo de alongamento com o paciente. E aí, qual que é o certo? Depende do que tu quer. Depende do teu objetivo. Mas e eu posso alongar antes, eu posso alongar depois? Qual que é melhor? Também depende do teu objetivo, né? Então, dependendo do objetivo, nós vamos optar pelo tipo de alongamento e pelo momento de realizar. Por exemplo, se vai fazer uma atividade de explosão, onde eu preciso saltar, fazer alguma coisa assim, que eu preciso do músculo que ele faça força, que ele precisa fazer força. Eu não vou alongar muito antes, eu vou fazer um alongamento leve antes, só para dar uma preparada. Então eu não vou fazer aquele alongamento, uma aula de alongamento antes, eu vou fazer um alongamento leve apenas, boa tarde, apenas para não me lesionar, né? Só para preparar aquele músculo para atividade. Agora, se eu vou fazer uma caminhada, eu posso alongar antes, né? Eu posso. Se eu quero hipertrofiar meu músculo, eu quero que meu músculo cresça, que ele fique grande, forte, eu quero que ele aumente o volume, eu não vou alongar antes, né? Eu vou alongar depois. Eu vou fazer aquela aula e depois eu dou uma alongada apenas para não perder muito a função do meu músculo, porque o músculo, se ele fica muito duro, ele não tem função. É como se eu tivesse um elástico que ele não distendesse. Não adianta de nada, por que eu tenho um elástico? Porque eu quero que ele estenda, né? Então o músculo é a mesma coisa, se ele não estende, se ele fica só durão, grosso, ele não vai ajudar. E ainda não vai ter muita força, porque se ele não consegue fazer o movimento, ele não adquire aquela força necessária para executar alguma outra coisa, né? Então, conforme o meu objetivo, é o momento ou o tipo de alongamento que eu vou optar por fazer. Vou mostrar alguns para vocês para ter uma ideia, né? Porque às vezes eu falando assim, não... Tá, mas eu não entendi muito bem, falou umas coisas nada lá. Então eu vou mostrar, porque quando a gente vê é melhor. Tipo, hoje de manhã no 7-7 eu fiz um alongamento ativo, né? Eu fiz o alongamento ativo
E porque no ativo tu ganha essa amplitude e aí tu não tem tanta dor. Porque o que acontece no alongamento? As pessoas às vezes recuam de fazer. Essa foi uma pergunta que eu recebi. Eu não faço alongamento porque dói e eu não gosto de ter dor. Então, não precisa te machucar para fazer o alongamento. Existe uma diferença entre sentir o alongamento e ter dor. E essa percepção a pessoa tem que perceber essa diferença, né? Essa diferença a pessoa tem que perceber. Qual que é a sensação de estar alongando e qual que é a sensação de ter dor, né? Então, vai antes da dor, vai até antes da dor, e aí aos poucos tu vai adquirindo aquela amplitude. Não precisa ir lá na dor, não vai lá na dor machucar, porque aí amanhã se tu quiser fazer, tu vai estar dolorido, vai estar machucado e não vai fazer. E aí tu não vai ganhar mais alongamento, tu vai ficar naquela ou ainda vai voltar. Ainda vai fazer mais curto, não vai conseguir chegar até onde tu chegou no dia anterior, onde tu te machucou, né? Então é importante esses detalhes e tentar na hora do alongamento relaxar. Quando nós conseguimos relaxar na hora do alongamento, é ali que tu ganha o músculo, é ali que tu ganha o alongamento dele, é ali que tu ganha a amplitude dele, né? Aquele comprimento maior, e é aí que tu vai ganhar amplitude na hora do movimento, né? Porque muitas vezes nós não percebemos, nós passamos o dia inteiro fazendo a mesma coisa e acaba que o teu braço não levanta mais tanto, a tua perna não abre mais tanto, e às vezes a gente precisa. A gente não faz esses movimentos toda hora, mas às vezes a gente precisa. E a gente precisa para manter a postura, porque se meu braço não vai até lá em cima, não vem até aqui, aquela musculatura lá de trás tá fraca. E se ela tá fraca, ela não vai suportar a minha postura, e eu vou cada vez ficar mais aqui, ó. E aí a minha coluna vai doer, certo? Então assim, ó, não é só pra ficar me alongando, só pra eu conseguir fazer o movimento todo, eu nem uso isso, eu não preciso. Precisa, mesmo que tu não faça o movimento todo, essa musculatura que faz esse movimento, ela vai te ajudar numa estabilização, numa manutenção de postura. Então a gente precisa, todo mundo precisa. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o alongamento passivo. Então, como se eu tivesse com alguém aqui comigo, né? Faz de conta que tem alguém comigo e essa pessoa viesse, pegasse a minha perna e empurrasse a minha perna e eu ficasse aqui e alguém ali empurrando a minha perna, né? Aí eu ia até o limite, ia ficar uns 30 segundos, contar até 30, mas como se fosse segundos, tá? Aí fica ali alguém empurrando a minha perna, tá? E o ativo, então, seria eu, né? Vamos fazer um outro aqui. Aí eu seguro aqui, dá pra ver? Dá. Aí eu empurro o meu joelho e puxo o meu pé, estabilizo o meu pé para ele não escapar, tá? E eu empurro o meu joelho aqui. Eu tô alongando aqui no meu quadril, tá? Aí aqui é ativo porque eu tô fazendo sozinha. Aí eu vou contar até 30. Esse passivo é aquele que o fisioterapeuta geralmente faz no paciente, né? E hoje de manhã eu passei um alongamento ativo que eu gosto muito, porque ele trabalha muito quadril. E o quadril ele geralmente é solicitado para caminhar, né? Geralmente não, ele é solicitado para caminhar, mas assim, ó, a maioria das pessoas só solicita ele para caminhar. As pessoas a maioria não faz atividade, então a atividade é só essa e muitas vezes muito pouco, dentro de casa, até o carro, desce do carro, vai no elevador, então usa pouco. E aí começa com os problemas de quadril, de sacroiliaca, de lombar, e aí consequentemente vai indo, né?
Então, ó, o ativo, ó, bota os pés apontados para fora, o joelho vai em direção ao dedão do pé, tá? Então, o joelho flexiona e abre. Eu vou lá pegar no meu tornozelo com a mão e com o cotovelo eu empurro o joelho, ó, tá? Pra ele não cair assim pra dentro, ó. Aí eu empurro ele pra fora, tá? Então, aqui eu vou fazer um movimento, ó. E aqui eu tô alongando lá na musculatura interna da coxa, lá na virilha, eu tô sentindo alongar, tá? E aqui eu vou fazendo um bombeamento, que aí seria o alongamento ativo, tá? Eu tô com a minha coluna estável, tô com meus ombros encaixados. E aí, como ele é ativo, tem que respeitar a força de cada um, tá? Porque às vezes a pessoa não aguenta ficar muito tempo aqui. Então faz uns 10 bombeamentos, estica, deixa alongar aqui a parte posterior, sobe devagarinho. Então esses alongamentos, eles vão te ajudar, vão ajudar as pessoas a manter o corpo mais ativo, mais pronto para fazer qualquer atividade, né? Enganchei aqui. E aí tem um alongamento específico também, específico daquele local. Então vamos fazer um no pé. Muitas pessoas têm fasciite plantar, né? Que é a inflamação dessa face que tem aqui embaixo do pé. Fáscia é como se fosse um tendão, mas ela é mais chata e mais larguinha, não é redondinha assim que nem um tendão. O tendão é como se fosse um tubinho, né? Comprido assim. Então, às vezes inflama a fáscia por alguns motivos. E aí é bom, quando a gente sente essa dor embaixo do pé, sabe assim, às vezes levanta de manhã, parece que o pé tá inchado embaixo. Então, é bom fazer esse alongamento. Ó, entrelaça os dedos da mão com os dedos do pé. Entrelaça. Vai até a base dos dedos da mão e até a base dos dedos do pé. Ó, tá? Como se eu fizesse com as duas mãos, mas é com o pé e a mão. E aí aqui, eu vou alongar a sola do pé, ó. Eu vou alongar a sola do pé. E aí essa face aqui vai alongar, ó. Ó, essa face aqui. Se tu sentir assim, ó, passar a mão, tu vai sentir lá dentro do pé. Alonga. Conta até 30. Dá uma alongada no dorso do pé também. Puxa. Isso são alongamentos específicos, porque tá alongando só aqui, tá? É bem localizado, tá alongando só aqui. Tipo, o do quadril, ele é específico, mas ele não é específico de um músculo, ele é específico de um grupo muscular, né? E acaba que, como ele é ativo, ele atua em outras musculaturas também. Então, esse aqui é específico da fáscia plantar, né? Então, quando às vezes a gente tem um probleminha assim, é interessante fazer esse além, né? Fazer um a mais, né? Porque às vezes nós usamos muito, às vezes já temos esporão e aí usamos calçado errado. Então é interessante de eu usei o calçado errado hoje. Quando eu chegar em casa estou sentindo que não tá legal meu pé, vou chegar em casa e vou fazer aquele alongamento que eu aprendi e tal. Então é interessante da gente saber se defender das coisas que acontecem no dia a dia, sabe? E não correr toda vez tomar um medicamento, porque a hora que a gente realmente precisar, tiver um problema, daqui um pouco essas medicações não fazem mais efeito. Então é interessante da gente saber o que fazer sem precisar tomar medicação toda hora, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, tiverem alguma pergunta para mim, é só deixar na caixinha de texto. Se vocês quiserem perguntar agora, pode perguntar também.
Eu sei que algumas pessoas ficam com um pouquinho de receio, não lembra na hora. Lembrar depois, pode mandar um direct pra mim. Essa live vai ficar salva no IGTV. E se vocês quiserem colocar lá uma pergunta pra mim, eu respondo depois com o maior prazer. Se eu puder ajudar, eu vou ficar muito feliz. Então, hoje falando de alongamento, esclarecendo algumas dúvidas, espero ter ajudado vocês. E até mais com mais uma live esclarecedora. E se você tiver alguma pergunta, não hesite, deixa aí pra mim, tá bom? Boa sexta pra vocês!